Gostaria que a doutora, a doutora já deu essa notícia, né? Eu já vi no Instagram, mas eu gostaria que a doutora desse essa notícia no podcast, a respeito do convênio da CAASP com o INCOR. Puxa, isso foi um golaço aí da nossa presidente da CAASP, né, Adriana Galvão. A CAASP está fazendo um trabalho muito, muito bom, muito competente, muito sério. Um trabalho de modernização da Caixa para ver o que a advocacia de fato precisa, quais os espaços, quais são as necessidades, reformulando, tá? Remodelando todas as nossas farmácias, enfim. E dentro desse espírito surgiu essa oportunidade de convênio com o INCOR. O INCOR, todo mundo conhece, né? Um hospital de referência, talvez o mais importante em tratamento de doenças cardíacas. E o que a Adriana conseguiu, o convênio que ela conseguiu é um convênio através do qual todos os advogados e seus dependentes que sejam inscritos na CAASP têm direito a consultas com os especialistas do INCOR pelo valor de R$200. Essas consultas, se a gente for pagar o valor, mais de R$1.000 para você se consultar com um especialista ali, com um craque ali em problema de coração, e para advocacia R$200, além de descontos depois nos exames, enfim, se for necessário algum tipo de tratamento. Mas muitas vezes você quer procurar aquele especialista para mostrar um exame ou até para ter uma segunda opinião, não é? Você já tem um cardiologista, mas você fala, puxa, eu não estou muito seguro, eu quero ter uma segunda opinião. Você consegue se consultar com um especialista do INCOR. E detalhe, esse convênio prevê que para a advocacia, os dependentes aqui do interior, é possível que essas consultas sejam feitas por telemedicina. Então imagina que um advogado aqui de Porto Ferreira está aí com um problema cardíaco, já fez exames, já tem um médico, um clínico geral e quer mostrar esses exames para o especialista do INCOR. Ele consegue fazer esse agendamento por videoconferência, fazer toda a consulta pelo valor de R$200. Isso, claro, para o advogado que não está usando o plano de saúde, né? Quem tem o plano, muitas pessoas têm planos de saúde que já incluem o INCOR dentro da rede credenciada e aí é o procedimento normal do plano, eventualmente você não vai ter que pagar nada. Mas a gente está pensando na grande massa, tem muitos colegas, infelizmente, que hoje não têm possibilidade de pagar um plano de saúde, né? Então, para eles, foi pensando neles que a Adriana firmou esse convênio. Nossa, foi excelente. Aliás, parabéns à doutora Adriana, da presidente da CAASP, porque foi uma notícia ótima, excelente pra gente aqui, principalmente do interior também. Eu acho que é importante também que nem sempre todos que têm convênio têm um convênio que abrange o INCOR. Exatamente. O meu convênio aqui, acho que o nosso convênio não abrange o INCOR. Então, se eventualmente tiver algum tipo de problema, acho que é excelente. Foi um golaço, como a Patrícia falou. Foi. É isso aí. Passou agora, semana passada, a valer, né? Entrou em vigor, né? Entrou em vigor a semana passada, já tem. Depois a gente deixa aqui no podcast, né, a referência até do telefone para agendamento. Super simples, ótimo, né? E uma outra, vou aqui aproveitar o gancho, Eric, se você me permite, e ser porta-voz aqui da Adriana, né, dessa gestão disruptiva que ela está fazendo, muito inovadora lá na CAASP, que é um projeto que ela tem muito orgulho, eu tenho certeza que ela gostaria que eu falasse dele aqui no podcast, então eu vou falar que é a nossa casa de apoio ao advogado lá em Barretos, né, isso também... Casa em Barretos. Foi alguma coisa que ela criou, né, que partiu ali de uma ideia que surgiu de um presidente de subseção que levou a ela e ela encampou e que é uma casa de apoio. A gente tem um dos hospitais mais importantes de tratamento de câncer que chama Hospital de Amor, né? Eu fui conhecer, é incrível, é uma estrutura assim, você conhece, Jorge, o hospital lá de Barretos? É incrível a estrutura e a condição que eles dão e gratuitamente, né, para a população, mas o problema é que muitas vezes a pessoa que vai fazer um tratamento oncológico, uma quimioterapia, por exemplo, lá, ela fica ali 1 mês ou 2 meses e aí ela tem que ter um lugar para se hospedar, né? Para se hospedar, até com a sua família, para eventualmente trabalhar, não é? Porque os prazos aí não param e se ela eventualmente conseguir continuar trabalhando, é melhor que ela continue até para a cabeça ficar ocupada, né? Isso ajuda muito na saúde mental. Então, a gente criou essa casa. Então, todo advogado, advogada de São Paulo, que tiver em tratamento de câncer lá no Hospital de Barretos, pode pedir para a CAASP um alojamento pelo tempo que for necessário. E é uma estrutura toda montada, então você tem quarto, você tem um lugar de coworking, com computador para fazer audiência. Tem, porque é isso, né? Porque o advogado está lá, ele está fazendo o tratamento, mas ele vai ter um prazo para fazer, ele vai ter uma audiência, ele vai ter uma petição, uma reunião, e ele pode fazer lá da casa também. Entendi. Então, a CAASP está inovando, né? Isso que é legal. Muito bom, doutora. E outra novidade, que saiu inclusive na semana passada, dia 9, na segunda-feira, foi a Guia D+5.
Comenta um pouquinho pra gente como que foi. Isso foi uma resolução de um problema, né, que o Tribunal de Justiça acabou criando, porque tradicionalmente a gente sempre teve um prazo para pagar as guias, né, quando você emite ali a DARI tinha um prazo para pagar. Em 2022 o Tribunal de Justiça baixou uma resolução que era guia D+0, então significava que você tinha que imprimir a guia pagá-la no mesmo dia, não tinha um prazo para pagamento. Isso criava um grande problema para os grandes escritórios que movimentam, né? Eles pagam aí quantias grandes de custas e não tinham como, né, movimentar essa quantia de um dia para aquele mesmo dia. Os pequenos advogados também, enfim, criou problemas para todo mundo. A gente tentou conversar com o Tribunal de Justiça, abrimos uma negociação, mas o Tribunal de Justiça foi bastante intransigente nesse sentido de dizer que não, que ia ser assim, porque havia, segundo eles alegavam, advogados que fraudavam ali o sistema, emitindo a guia para um pagamento futuro e depois não pagavam. Enfim, nós achamos assim que você não pode punir o uso pelo abuso. Né? Se há quem abuse, a gente tem que punir o abusador. A gente até falou para o tribunal, falou, então, nos diga quem são esses advogados, que nós vamos atrás deles e processá-los na nossa ética. Agora, não puna toda a advocacia que age de boa fé, enfim, mas não teve jeito na negociação, então nós judicializamos no CNJ, né? Fomos ao CNJ, esse processo demorou, o Leonardo Sica, o Léo, fez a sustentação oral, né? O Léo, que é uma referência em sustentação oral, nosso vice-presidente, e ganhamos a causa. Então, isso significa que o Tribunal de Justiça tinha que dar pelo menos 5 dias, né? O CNJ disse que o razoável, porque nenhum tribunal do Brasil é desse jeito, né? A D+0 era uma coisa fora da curva. Então, conseguimos, e aí o interessante é que, quando na sessão de julgamento que nós ganhamos, o tribunal pediu 9 meses para fazer uma adaptação do sistema, né, para sair da D+0 para D+5. Nós falamos que 9 meses dava para gerar uma vida, né, que era uma coisa mais complexa do que uma adaptação do sistema. Então, acabamos fechando aí num prazo intermediário e esse prazo se esgotou justamente agora, dia 9 de setembro. Então, quer dizer que a partir daí, todas as guias passaram a sair de novo com o prazo de 5 dias. Né? A gente realmente prima por manter o melhor relacionamento possível com o Tribunal de Justiça, somos parceiros do Tribunal de Justiça em muitos aspectos, né? Nós temos agora essa notícia de que vai haver uma mudança do sistema, do EPROC, e logo que saiu essa notícia, nós procuramos o Tribunal de Justiça, estamos juntos no Tribunal de Justiça, formamos uma comissão junto ao Tribunal de Justiça para primeiro para estudar o EPROC, para ver o que ele pode melhorar, porque ele tem problemas, né? São muitos. Então, para estudar esses problemas, levamos, aliás, um compilado de mais de 20 sugestões de melhoria do EPROC. Estamos numa comissão de relacionamento ali com eles. Agora vamos começar a dar treinamento, ou seja, a gente é parceiro e a gente está junto naquilo que a gente pode. Agora, quando a advocacia é prejudicada, bom, nesse caso, né, e não há um consenso, nós temos que fazer o que os bons advogados fazem, não é? Que é ir para uma luta, né, ali. Mas é importante ressaltar essa proatividade da ordem, né? E com junto certeza. ao TJ, ao CNJ, ao governo também. Nós temos que fazer essas buscar ingerências, temos que buscar. Antecipar o problema e buscar soluções. É isso aí. Muito bom. Doutora, e outra, não é novidade mais, mas é um programa da doutora a respeito da anuidade de volta. Queria que a doutora explicasse pra gente um pouquinho da anuidade de volta. Eu acho que a eu achei excelente. A anuidade de volta é um programa que veio também através do Léo, né? A gente tem que dar o crédito, né? O Leonardo Sica, o Léo, ele foi presidente da ASP, né? Acho que muitos advogados aí, talvez um pouquinho mais antigos, em 2016 o Léo foi presidente da ASP. Eu lembro. E ele foi um presidente super inovador, ele promoveu inúmeras inovações na ASP, digitalização, informatização. Realmente ele foi um presidente assim, bastante notável ali dentro da ASP. E uma das coisas que ele fez na ASP foi criar esse sistema do anuidade de volta, né, lá na ASP. Então, quando a gente estava aí, né, eu, Jorge, todo o nosso grupo fazendo os nossos
programas de gestão, né, dizendo o que a gente ia fazer, se eleitos, uma das coisas que o Léo sugeriu foi a gente implantar uma anuidade de volta na OAB. E aí, claro que os meus olhos aqui como professora já brilharam, assim, tiveram um brilho a mais. Então juntou, né, a gente casou perfeitamente, eu e o Léo, dentro dessa ideia da gente conseguir fazer com que a advocacia tenha uma qualificação continuada. Isso é muito importante. A gente fala de respeito, de dignidade, mas a primeira pessoa que tem que ali estar se portando, né, de forma a exigir respeito, dignidade, é o próprio advogado, que é bem qualificado, que é bem formado, que sabe as últimas decisões, né, enfim. E para isso ele precisa estudar continuamente. Só que muitas vezes ele não tem como investir em estudo. Então o programa significa que cada real pago a título de anuidade vira crédito para ele fazer qualquer curso na ESA. É como se, então, a anuidade, que nós, inclusive, reduzimos, né? Pela primeira vez na história, uma redução nominal de 10% no valor da anuidade, e foi mantida nesse ano essa redução, mas essa anuidade que a gente paga, ela vira crédito para fazer curso da ESA. Então, basta você entrar ali no site da ESA, ver o curso que você quer fazer, vai ter um ícone ali, um botãozinho dizendo, você quer pagar com o valor da anuidade? Você clica e está pago o curso. Sim. A gente acha que com isso a gente consegue, em primeiro lugar, democratizar, voltando ali para o Luiz Flávio, né? Democratizar. Eu tenho certeza que existem talentos aí brutos, né? Prontos a serem lapidados, de jovens advogados que não conseguem continuar estudando e por isso acabam desistindo da advocacia. Sim. Se esses jovens tiverem uma mão estendida, eles tiverem uma oportunidade, eu tenho certeza de que vão ser brilhantes advogados. Então, é essa mão estendida que a gente quer dar. A gente tem muito orgulho. Esse apoio da ordem é importante. Com certeza. E o Alexandre de Sá Domingues, que operacionalizou tudo isso, né, que é o nosso tesoureiro, ele até nos deu os dados. Se não me engano, no ano passado, foram quase 15 mil advogados que usaram o programa Anuidade de Volta. Então, pensa que seriam 15 mil pessoas que não teriam estudado, não teriam feito cursos e que com o programa puderam fazer. Então, isso faz a gente realmente ter orgulho, né, Jorge, da gestão e falar, nossa, está fazendo sentido, a gente está ajudando as pessoas, né? E a doutora falou dos novos advogados, tem também o programa da aceleradora de escritórios, que é importante também. Exatamente, a aceleradora é como se fosse aí um passo além, né? A aceleradora é um programa de mentoria e é uma mentoria muito, digamos, muito forte. É uma mentoria que dura 3 meses, então durante esses 3 meses nós temos 3 módulos, um módulo de empreendedorismo, um módulo de marketing, a gente tem 3 módulos relacionados à gestão de escritório especificamente, e eles são organizados assim, aquele selecionado, o acelerado que a gente chama, né, os nossos acelerados, eles vão para São Paulo, fazem ali 3 dias presenciais, em que eles têm aulas presenciais, eles têm oficina de como fazer precificação, oficina de como fazer gestão de escritório, enfim, eles têm oficina mesmo de fazer de mão na massa, de como fazer um plano de negócio, de como fazer prospecção de mercado, né? O que a tua região está precisando, enfim. Eles fazem oficinas durante 3 dias, visitam grandes escritórios, escritórios médios, escritórios pequenos. Então, é uma mentoria mesmo de pegar na mão durante 3 dias e aí eles voltam para suas cidades de origem, aqui para Porto Ferreira, por exemplo, e daí ficam fazendo online, várias áreas, aulas online. No mês que vem, volta para São Paulo, 3 dias em São Paulo e o resto do mês na cidade de origem, e no último mês a mesma coisa, 3 dias em São Paulo e volta para a sua cidade. Então, é uma mentoria, uma coisa muito exclusiva, uma coisa que se fosse paga também seria um valor muito e é absolutamente gratuito. É 100% de graça. Nós designamos vagas para todo o estado, então nós distribuímos o estado para que não houvesse só um privilégio da capital, por exemplo. Então, as 21 regiões administrativas, cada uma tem uma quantidade de vaga. Os acelerados ou os candidatos acelerados, eles mandam um vídeo no estilo do Big Brother, né? Do Big Brother. Porque a gente não queria só o papel, a gente é uma coisa tão exclusiva e tão bacana que a gente queria gente que realmente estivesse ali com sangue nos olhos, quisesse aproveitar. Então a pessoa manda um vídeo dizendo, tem alguns critérios objetivos, o escritório tem que ser um escritório pequeno, tem que ter faturamento abaixo de X ali, valores, tem que ser um escritório, ou a pessoa não tem escritório nenhum também, querer montar o escritório, é uma coisa assim. E aí depois, no final, a gente dá um prêmio, porque eles fazem uma apresentação de um plano de proposta para um cliente.
A gente faz é como se fosse uma simulação de que ele está sendo procurado por uma grande empresa que quer contratar um escritório e aí ele tem que apresentar o escritório dele de forma a ser contratado por essa empresa. Entendi. E aí os primeiros lugares são premiados com computadores e etc. Mas a gente está tendo assim um feedback tão legal. As pessoas dizem, mudou a minha vida mesmo, mudou a minha... E parece, por enquanto, são poucas vagas, até porque é um projeto, como eu falei, que tem que ser presencial, não dá para fazer tudo online, é uma mentoria bem exclusiva. A gente pretende ampliar, né? A gente está indo para a nossa 4ª edição, estamos ampliando o número de vagas, mas a gente acha o seguinte, você muda a mentalidade de uma pessoa, ela acaba influenciando quem está à volta dela, né? Dando mais profissionalismo, dando uma coisa muito mais séria, mais seriedade, mais foco para o negócio dela. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que eu falei. A gente sente que a gente não é formado para empreender. Então a gente acaba indo por tentativa e erro. A gente vai batendo cabeça. Só que, né, nesse bater cabeça, tem gente que não consegue, que acaba desistindo, né, nesses primeiros 5 anos. Tem uma taxa de desistência e a pessoa vai ser, né, outra coisa. Nada contra, todas as profissões são dignas, mas ela estudou tanto, né, para ter aquela carreira, aquela profissão, para desistir. Então, mais uma vez, é esse pegar na mão e para ter uma classe forte. Eu acredito que o nosso objetivo, o meu e do Jorge, é ter uma categoria forte e respeitada. Sim. E para isso a gente precisa de advogados profissionais, bem qualificados, bem postos, com postura, enfim, né, com consciência. Porque um advogado, às vezes a gente pensa, mas tem muito advogado. Não tem, né? O mercado também é gigante, tem espaço para todo mundo. Sim. Mas um advogado que não esteja, digamos, tão bem qualificado, ele acaba desmerecendo toda a classe, né? Acaba, de alguma forma, perdendo o respeito e isso repercute para toda a classe. Sim. É o que o Jorge falou, né? A melhoria para um acaba refletindo para todos. E, por outro lado, também, a piora para um, eu sou muito da justiça social. Eu acho que a gente só cresce coletivamente. Quando toda a advocacia for forte, nós seremos fortes. Então, é um jeito da gente fazer uma advocacia mais forte, mais respeitada. Muito bom.